Olá, pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje vou compartilhar com vocês como é que eu faço a rega aqui das minhas plantas a pedido de uma inscrita muito querida que está sempre comigo aqui, me acompanhando nos vídeos, que é a Maria. Muito obrigada, Maria, por estar sempre aqui comigo, me acompanhando. Demorei um pouquinho, né, para trazer esse vídeo, mas é porque eu estava gravando um vídeo de diário de obra, e aí o diário de obra ocupa muito espaço na memória. E aí esse aqui também foi um vídeo que ficou bem grande. Eu acelerei aqui para vocês, né, para vocês poderem acompanhar tudo numa velocidade mais rápida, né? Porque senão a gente ia ficar aqui 1 hora regando as plantas. E eu rego tudo de mangueira, né? Tenho essa mangueira aqui no Jardim dos Fundos, onde eu faço a rega aqui dos vasos e rego também os canteiros e o gramado. Qual que é a frequência que eu tô fazendo a rega aqui das plantas? Vai depender muito da época, né? De cada caso, de cada situação. Tem plantas que eu preciso regar todos os dias, porque o sol tá bem quente, então todos os dias eu tenho que regar. Porém, essa rega aqui, igual eu tô fazendo hoje, que é regar todas as plantas, eu tô fazendo a cada 2 ou 3 dias. E aí eu rego todas. Começo ali regando os vasos, a água do vaso ela já cai e rega o canteiro. Aí no canteiro eu jogo menos água, né? Porque as plantas que estão no chão, elas são menos exigentes com rega. Já as dos vasos, elas exigem mais já que estão em vaso. Então eu rego os vasos com bastante generosidade para sair bastante água ali no furo de drenagem. Essa água já cai, já molha ali o canteiro, né? Onde tem canteiro, onde tem grama, já molha a grama. Então, nos canteiros e no gramado, eu jogo a água assim, mais como um chuvisco, né? Nos vasos, eu jogo assim, ó, com bastante generosidade mesmo, para encher o vaso de água. Então, assim, vai depender muito da época, né? Primavera, verão, que é o período que chove aqui em Goiás, dificilmente eu faço rega, né? Só quando passa aí 2, 3 dias sem chover e tá muito quente, eu percebo que as plantas começam a sentir, eu vou lá e faço a rega, né? Mas é um período que eu rego bem pouco as plantas. Já no período de outono e inverno, que logo inicia aí o outono, é um período que já não chove tanto, né? No outono, e no inverno não chove nada. Então é o momento onde eu faço mais as regas, né? Às vezes eu rego todos os dias, às vezes eu rego dia sim, dia não. Aí vai depender muito de como tá o clima. Então tem que observar, porque não existe uma receita ali para você seguir. Você tem que observar as plantas e ver a necessidade de cada uma delas. Plantas em vaso, regue com generosidade até a água sair pelos furos de drenagem e vai observando. Coloque o dedo na terra, pega o vaso, sentiu que ele tá leve, rega de novo, né? Observa a planta, que às vezes a planta murcha com facilidade. Então, murchou, ela precisa de água, né? Tá errado se tiver molhado e a planta tiver murcha, né? Aí já é um problema, provavelmente um problema na raiz, né? Que a planta não está absorvendo ali a água, nutriente, pode ser que apodreceu as raízes. Amarelamento também é um indicativo disso, mas na grande maioria das vezes, planta murcha é falta de água. Então, murchou, faz a rega. Essa é a grande sacada, né? Porque não existe mesmo uma receita, né? Uma quantidade. E as plantas do chão, por elas estarem no chão, elas têm uma maior liberdade para buscar os nutrientes na terra e também para buscar água. Então, eu faço uma rega mais superficial, pego a mangueira, jogo ali, bem tipo chuveirinho mesmo, né? Só para manter ali a umidade do ambiente e manter as plantas hidratadas. Mas os vasos é que exigem realmente uma quantidade maior de rega, uma quantidade maior aí de água, né? Mas normalmente é assim que eu faço. Teve ano que eu tive que regar esses vasos todos os dias, né? Teve uma primavera aí que choveu muito pouco e estava muito quente. As plantas, acho que foi uns 2 anos atrás,
As plantas sentiram muito, estava muito quente e quase não estava chovendo, né? Foi uma primavera bem castigante. E aí eu tinha que regar as plantas praticamente todos os dias, né? As plantas dos vasos. Nessa época eu até cogitei em fazer, colocar irrigação aqui nos vasos. Porém, eu desisti dessa ideia porque a irrigação ela ia regar só os vasos. Então, de todo jeito, eu ia precisar da mangueira para fazer a rega do gramado e também dos canteiros. Irrigação automatizada no gramado eu nunca quis colocar, né? E nem colocar aquelas mangueiras. Tem umas mangueiras que é um plástico bem fininho, cheio de furinhos. Você espalha ela ali no gramado e liga e ela molha o gramado, né? Também nunca quis colocar, né? No gramado mesmo, eu nunca quis colocar irrigação. Eu gosto de regar o gramado, né? E o jardim vertical é o que mais dá trabalho, né? Regar esses vasos é o mais cansativo. Então, nele eu pensei em colocar irrigação. Talvez eu coloque futuramente? Sim, né? Ainda mais se eu perceber que tá, né, muito, muito trabalhoso, tá demandando muito tempo, né? Aí eu faço, porque, igual eu falei pra vocês, é 1 hora pra fazer essa rega aqui, ó, né? Às vezes demora até mais de hora pra poder regar todo o jardim, igual eu fiz aqui, porque eu reguei tudo, né? O jardim dos fundos, jardim vertical, jardim da frente, jardim da calçada, reguei também as mudas e reguei também as plantas lá em cima no terraço. Então, assim, é mais de 1 hora para poder fazer isso. Se eu tivesse que fazer todos os dias isso aqui, com certeza seria bem cansativo. E qual horário? Eu tô fazendo a rega aqui por volta de 12h, 1 hora da tarde. Porque é o tempo que eu tive, né? Eu saí no período da manhã, tive que sair de manhã, cheguei, almocei e aí depois do almoço eu vim fazer a rega. Poderia regar no final do dia? Poderia. Poderia regar de manhãzinha? Poderia, mas não existe 1 hora. A hora é a hora que você tiver o tempo disponível, né? Muitas pessoas gostam de regar no início da manhã, né? Que o sol tá mais fresquinho, ou no final da tarde, quando o sol já tá, né, se pondo. Mas não é uma regra, isso é uma opção que cada pessoa escolhe, não vai interferir em nada. O importante é fazer a rega. A planta tá com sede, se você olha meio-dia, sol quente, sol tá estralando lá fora, você percebeu que a tua planta tá murcha, você vai dar água para ela ou você vai esperar o final do dia pro sol ficar mais fresquinho para você regar? Quando você sente sede, você vai atrás de água. Não interessa se o sol tá quente, se não tá, você tá com sede, você vai tomar água. A planta é a mesma coisa. Então, que eu falei para vocês que tem umas plantas que eu preciso regar todos os dias, é o caso ali da dália, né? As sampatiens também tá precisando fazer rega todos os dias. Então, assim, elas ficam aqui, tá pertinho, né? Fica aqui no corredor, né? Perto do jardim da frente. Então, como eu tenho essa mangueira aqui no jardim da frente, eu olho lá, vi que elas estão murchando, eu vou lá e já faço a rega, né? Não importa se tá solzão quente, eu vou lá e faço a rega, porque elas estão murchas, então precisa regar. Então, assim, não existe um horário certo. O horário é o horário que você tiver disponível. A planta vai agradecer, né? Por você matar a sede delas. E não interfere em nada. Aqui na minha região tem muitos viveiros, né, de planta. Já compartilhei alguns com vocês, né? Tem bastante vídeo aí no canal das minhas visitas aqui nos viveiros. Então, assim, eles costumam fazer a rega justamente nesse horário, meio-dia, 1 hora, solzão quente, a gente passa, eles estão lá regando as plantas, porque não tem nada a ver, não interfere essa questão do sol, tá? Eu já vi algumas pessoas falar, tem que regar de manhãzinha ou à tarde, que o sol tá mais fresco. Não, você tem que regar no tempo que você tiver disponível. Às vezes você sai de manhãzinha para trabalhar, você chega só à noite em casa, as suas plantas estão com sede, você vai regar só no final de semana, tu vai matar as tuas plantas de sede, né? Então você vai regar no horário que você tiver disponível para fazer a rega. As plantas, elas até se acostumam com essa rotina, né? Com a rotina que você tiver de rega. Eu não tenho rotina aqui, né? Eu rego de acordo com a necessidade de cada planta e de acordo com o tempo que eu tenho aqui disponível para fazer a rega, né? Então, assim,
Mas se você faz uma rotina, eu rego as minhas plantas sempre à noite, que é depois que eu chego do trabalho, é o tempo que eu tenho para fazer a rega. Então, eu vou lá e faço a rega à noite. As suas plantas vão acostumar a receber água sempre à noite, né? Então, assim, interfere? Não interfere. O que vai causar problema para suas plantas é o excesso de água, você regar mais do que o que a planta necessita, né? Aí, isso causa encharcamento e apodrece as raízes. Então, você tem que observar, às vezes sua planta tá murcha, tá ficando amarelada e você tá regando e isso tá acontecendo. Aí já é o contrário, você tá matando a sua planta com tanta água. Às vezes ela tá apodrecendo a raiz, né? E aí não tá absorvendo a água, ela já tá murchando e amarelando as folhas, porque apodreceu a raiz por excesso de água. Então, o que prejudica é o excesso de água ou a falta de água. Então, observe sempre isso nas suas plantas, né? E faça de acordo com a necessidade de cada planta. E essa necessidade vai depender muito do local onde ela está sendo cultivada, da região, do clima, né? Da estação, né? Porque se você cultiva suas plantas tomando chuva e tá chovendo, não precisa você regar, né? Então, observa sempre as plantas e regue de acordo com a necessidade. Tem plantas que precisam de regas mais frequentes, né? Então, se precisa frequente, regue com mais frequência. Se for necessário, regue todos os dias. Se for um clima muito quente, regue até 2 vezes por dia, se for o caso, porque às vezes precisa realmente, né? Aqui no meu jardim eu não tenho nenhuma planta que precisa de rega 2 vezes ao dia. Não tem. As que eu percebo aqui que precisa de regas com mais frequência é a dália, né? Que ela murcha com frequência. Se eu não regar todo dia, ela murcha. As sampatiens, né? Também precisa de rega todos os dias. Elas estão em vaso. E também a hortênsia. A hortênsia está precisando de rega todos os dias. Ela está plantada no chão, né? Mas precisa regar todo dia, porque senão ela murcha. As outras são as vandas, né? Que eu tô regando também todos os dias. Elas não murcham, mas como elas não têm substrato, né? São orquídeas aí de raízes aéreas, então é necessário manter a umidade, então eu rego elas também todos os dias, né? As samambaias aqui do lago precisava de água todos os dias? Precisava, mas elas estão vivendo praticamente só de umidade, porque eu só tô regando elas quando eu rego o jardim todo, né? Eu rego elas aqui com a mangueira aqui de cima, né, do terraço. Então, é só quando eu faço a rega do jardim todo que eu rego elas. Era para regar mais vezes? Era, todos os dias, inclusive. Por isso que elas estão com as folhas amareladas, né? Nessa época pega sol, então elas ficam um pouco prejudicadas. Mas o ideal seria regar as samambaias todos os dias para que elas ficassem bonitas. E aí, é assim que eu faço, né? Essas são as últimas, eu finalizo por aqui a rega do meu jardim. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e se aparecer para você, dê um hype aqui no nosso vídeo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.